Fala galera, trazendo para vocês mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Baweb, sou investidor há muitos anos, invisto em criptomoedas desde 2016 e hoje trazendo para vocês um tema que é muito básico, mas ao mesmo tempo é muito importante, que é o entendimento do mercado como um todo, como que um preço sobe, como que um preço desce, por que que o preço sobe, por que que o preço desce, qual que são os ciclos de comportamento de um preço, de um ativo, tá? E algumas outras dicas aí para complementarem isso, porque eu vejo que muitas pessoas hoje realmente não têm a visão clara desse conteúdo tão básico, tá? Mas antes, gostaria de que você pudesse aí deixar seu like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, tá? Isso fortalece demais o canal e bora pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu vejo que muitas pessoas hoje discutem em grupos, têm muita dificuldade de entender de fato por que que um preço sobe, por que que um preço desce, tá? É aquilo que a grande maioria já conhece, oferta e demanda, tá? Então, você precisa enxergar isso na prática e não só pensar na teoria. Então, pensa o seguinte, o Bitcoin, hoje, ele está em torno de 38 mil dólares, tá? Agora pensa que quando você tem um Bitcoin a 38 mil dólares, se você comprar hoje um Bitcoin a 38 mil dólares, você vai lá, pum, comprou. Você está comprando ele, principalmente se for numa corretora, você está comprando de alguém. Alguém está te vendendo esse Bitcoin a 38 mil dólares, certo? Só que tem um porém. Quando alguém está te vendendo esse Bitcoin a 38 mil dólares, provavelmente essa pessoa não pagou 38 mil dólares. Tá? A gente até brinca que tem pessoas que vendem mais barato do que compraram, que é aquele compra na alta, vende na baixa, que eu vou falar também sobre isso. Mas, geralmente, quando uma pessoa está vendendo um ativo, ela está realizando lucro, ou de curto, ou de médio, ou de longo prazo. Uma pessoa que está vendendo Bitcoin hoje a 38 mil dólares, pode ter comprado esse Bitcoin a 37 mil dólares, pode ter comprado a 30 mil dólares, pode ter comprado a 20 mil dólares, pode ter comprado há muitos anos atrás e ter pagado aí valores muito baixos, né, no Bitcoin. Mas, quando tem muitas pessoas vendendo os seus Bitcoins, tá, e tem menos pessoas comprando Bitcoin, o que acontece? É como um leilão. É como um leilão, é muito fácil de entender. Então, tem 10 pessoas querendo vender os seus Bitcoins por 38 mil dólares. E tem 9 pessoas ali para comprar esses Bitcoins aí a 38 mil dólares. Eu estou dando exemplo de quantidades inteiras para que fique mais fácil de entender. Então, são 10 pessoas querendo vender cada uma um Bitcoin a 38 mil dólares. E 9 pessoas querendo comprar Bitcoin, tá? E o preço que está lá é 38 mil dólares. Legal. Você concorda comigo que uma dessas 10 pessoas não vai conseguir vender o seu Bitcoin a 38 mil dólares, porque tem 9 pessoas querendo comprar esses Bitcoins a 38 mil dólares. E o que vai acontecer com essa 10ª pessoa que não vai conseguir vender o seu Bitcoin? Ela vai ter que abaixar o valor. E não é que ela simplesmente abaixa o valor manualmente ali e vai ser isso, não. Existem ordens de compra e venda dentro das corretoras. Você consegue acompanhar as ordens de venda e as ordens de compra. Ou seja, as pessoas que querem comprar uma moeda, elas colocam ali o valor que elas querem pagar. E as pessoas que querem vender a mesma coisa. Como eu disse, um leilão. À medida que os preços vão batendo ali, o ativo ele vai subindo ou descendo. Então, nesse exemplo que eu dei, as pessoas venderam seus Bitcoins por 38 mil dólares. E uma dessas pessoas não conseguiu vender. Só que tem uma pessoa querendo comprar Bitcoin por 37.500 dólares. O que essa pessoa faz? A 10ª pessoa, ela vai lá e vende para essa pessoa. Então, o preço vai lá e abaixo. Tá? Claro que na prática, a gente está falando de milhões de transações e operações. De novo, não é algo que está dentro da realidade, né? A gente tem aí realmente milhões de transações acontecendo a cada segundo de Bitcoin, tanto pessoas querendo comprar quanto vender. Mas no final das contas, o preço vai subir ou descer simplesmente por oferta e demanda. Se tem mais pessoas vendendo Bitcoin do que comprando, o preço ele vai ter que abaixar
para ir pegando a ordem dessa quantidade de pessoas. Se tem mais pessoas querendo comprar do que vender, as pessoas que estão vendendo, elas vão colocar, o preço dessas pessoas vão aumentando. Então, se tem mais gente querendo comprar do que vender, o cara que vai vender, ele não vai vender rápido. Ele vai olhar e falar, o mercado tá legal aqui, tem mais gente querendo comprar, ele vai lá e deixa o preço dele ali um pouco mais alto. E aí, né, preços mais altos vão sendo comprados, atingidos, e o preço sobe. Então é basicamente assim que funciona, como um leilão. Pessoas querendo comprar, pessoas querendo vender, tá? E o que acontece e geralmente qual que é o comportamento de um ativo? Um ativo, ele tem a fase dele de explosão de preço. Então essas explosões de preço que a gente tem são muitas pessoas comprando Bitcoin. São muitas pessoas querendo aquele ativo, né? Seja o Bitcoin ou seja um outro ativo. Então tem muita gente comprando e pouca gente vendendo. Então o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Só que nem de Bitcoin todos vivem, né? Então muitas pessoas querem realizar lucros, muitas pessoas querem vender os seus Bitcoins ou outra moeda e converter isso para dólar, para real, para qualquer outra moeda que seja, né? Às vezes para usar esse dinheiro no mundo real aí, né, para comprar alguma coisa com real, com dólar, ou às vezes para fazer trade, ou com algum outro intuito, mas, de qualquer maneira, essa pessoa, ela quer realizar lucro. E chega ali um certo momento, tá, que o preço começa a ficar exausto, ou seja, o preço subiu demais. E tem muita gente já para realizar lucro. Porque pensa, o preço máximo que bateu foi 64 mil dólares nesse ciclo que a gente está agora. Tem gente que estava com Bitcoin desde 10 mil dólares, tem gente com 20 mil dólares, gente desde os 30 mil dólares. Então acumulou muitas pessoas no lucro dessa operação de Bitcoin. Então são mais pessoas que provavelmente vão querer realizar lucro. E começam a juntar essas pessoas, e começam a juntar-se ordens de venda, e aí inverte. O que acontece? O preço, ele tende a cair, porque aí são mais pessoas querendo vender do que comprar, porque são pessoas querendo realizar lucro. Entendam que as pessoas vão realizar lucro. Você, se comprar o Bitcoin a 20 mil dólares, quando tiver 60, quando tiver 40, quando tiver 30, você vai estar lucrando. E se você quiser lucrar, você tem que vender. Então, isso é normal do mercado. E quando acontece essa correção, o que acontece? Muitas pessoas que às vezes não iriam vender, acabam vendendo. Por quê? Porque as pessoas hoje no mercado, elas podem deixar ordens de compra e venda, tá, programadas, e seguir sua vida normal. Ninguém precisa necessariamente ficar na frente do computador esperando o preço que você quer comprar ou vender o ativo para fazer sua operação. Se você quer comprar o Bitcoin a 38 mil dólares, você não precisa estar online 24 horas e esperar bater esse preço. E a mesma coisa se você quer vender, né? Então, dentro das corretoras, você pode programar ordens de compra e venda. E existem muitas ordens de venda nesse intervalo de preço, por exemplo, da alta histórica até o fundo, né? Até o valor que veio quando corrigiu. Tinham muitas ordens de venda. Então, a pessoa estava ali lucrando, só que ela não queria vender o ativo dela. Aí, ela deixou uma ordem programada, né? Um stop loss, que é uma ordem que não necessariamente a pessoa ela vai perder dinheiro na operação, porque ela pode estar lucrando, mas ela deixa essa ordem de stop para caso aquele valor bata, tá? O ativo vende, né? Ela reduz a margem de lucro dela, ela poderia ter vendido a 64, mas ela deixa uma ordem, por exemplo, a 50 mil dólares, porque na cabeça dela, se o ativo cair, bater 50 mil dólares, ele vai estar lucrando ainda, porque vamos supor que ele pagou 20, tá? Pô, ele fez 30 mil dólares de lucro, né? Na verdade, não necessariamente 30 mil dólares, porque ele pode ter comprado ali menos de um Bitcoin. Mas ele vai estar fazendo ali 150% de lucro. Só que, em vez disso, ele abriu mão, né, de um lucro maior para arriscar caso o preço continuasse subindo. Mas, no geral, existem muitas ordens de compra e venda. E quando muitas pessoas começam a vender, essas ordens começam a serem realizadas. Então começa a juntar pessoas querendo vender e ordens programadas de venda. E aí aumenta mais ainda a demanda de venda. Ou seja, o preço começa a cair, que são as correções ou as retrações de mercado. E chega um momento
que os preços eles param de cair. Por quê? Porque o mercado identificou que aquele preço já está um preço justo para o Bitcoin naquele momento. Então caiu, pum, parou, como aconteceu agora. E aí, nesse caso, acabou a correção, tá? Não quer dizer que não possa corrigir mais. Quer dizer que a partir do momento que o preço parou de cair e se estabilizou, aquela correção ela foi pausada naquele momento. Ela pode retomar ou ela pode simplesmente ter acabado naquele período. Então, qual é a nova fase que geralmente acontece quando o preço explode e corrige? A acumulação. O que significa a fase de acumulação? É a fase que as pessoas começam a comprar novamente bitcoins ou outros ativos, tá? E não vendem. Eles compram ali para acumular essas criptomoedas. E geralmente ali vão ter pessoas ali vendendo nessa região, vão ter pessoas comprando nessa região, acumulando nessa região. E a força ela fica equilibrada, tanto a força de venda quanto a força de compra. Só que o que acontece? É como se fosse assim, né? Pensa assim, o grupo que vende e o grupo que compra. Você concorda comigo que se eles têm a mesma força, o preço ele não vai sair muito do lugar? Então ele fica lateralizando, ele fica subindo e descendo no intervalo pequeno. Então, por exemplo, do caso do Bitcoin, ele sobe 10%, né, de um ponto médio e desce 10%. E ele fica nessa oscilação durante um tempo, que é a fase de acumulação. E aí, geralmente, o que acontece depois dessa fase de acumulação? Geralmente, não é uma regra, mas é o que acontece na maioria das vezes. Uma nova explosão. Por quê? Porque muitas pessoas estão comprando o ativo, e a quantidade de pessoas que estão vendendo começam a acabar. E aí vão ter muitas pessoas ali com as criptomoedas, com Bitcoin, por exemplo. E aí novas pessoas começam a comprar. Só que aí não vai mais ter aquela força de venda para segurar. E como tem muita gente já com Bitcoin acumulado, e mais pessoas querendo comprar, a oferta pela demanda, né, a quantidade de bitcoins sendo ofertados diminui muito em relação à demanda, porque tem muita gente segurando bitcoin. E geralmente é isso que faz o preço explodir, porque aí vão ter muitas pessoas querendo comprar o bitcoin e poucas pessoas querendo vender. Ainda mais quando o preço começa a subir, e aí entram novos investidores no bitcoin, porque muita gente não entra no mercado quando ele está lateralizando, quando ele está caindo. Muitas pessoas só entram quando ele começa a subir. E aí gera um efeito, uma bola de neve, né? Uma bola de neve positiva, porque é o hype, né? As pessoas começam a comprar porque o preço está subindo, e aí o preço sobe mais, e aí o preço subindo mais faz mais pessoas investirem, e continua. Até chegar num determinado preço, que o mercado vai olhar e falar, tá na hora de corrigir, vamos realizar lucro, tá? Então, assim, existem muitos detalhes por trás desse ciclo de explosão, correção e acumulação. A gente sabe que existem muitas coisas que estão por trás disso, tá? Por exemplo, mídia. Tá? O que faz diretamente o preço subir ou descer é a oferta e demanda. Mas o que pode influenciar indiretamente são as notícias. Então, por exemplo, o Elon Musk com a Dogecoin. O Elon Musk é um grande influenciador de mercado. E o poder de influência dele faz muitas pessoas entrarem no mercado. Como ele fez com o Bitcoin, como ele fez com a Dogecoin. O Elon Musk, ele não movimentou sozinho bilhões de dólares dentro dessas criptomoedas. Ele movimentou poucos bilhões, mas a influência dele fez com que muitas pessoas entrassem. E a partir da influência dele, a oferta aumentou, tá? Ao contrário, a demanda aumentou, a oferta estava a mesma e os preços explodiram. Tanto do Bitcoin, que aconteceu já 2 vezes, quanto o Dogecoin, que é uma moeda pequena, meme, enfim. Mas falando do Bitcoin, eu já vi muitas pessoas falando, né? Pô, o Elon Musk fez o mercado subir 250 bilhões de dólares. Não foi o Elon Musk sozinho. Foi todas as pessoas que colocaram dinheiro. Quando ele comprou 1,5 bilhões de dólares, naquele dia, entraram 250 bilhões de dólares no mercado do Bitcoin.
Ou seja, ele comprou 1,5 bilhões. Mas o fato dele ter comprado 1,5 bilhões fez muitos investidores entrarem no mercado também. Tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque geralmente, vocês têm que parar que o cara que é bilionário, o cara que ganha dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro. Então, esses caras, quando eles falam que eles vão comprar uma moeda, eles já compraram. E quando eles falam que eles vão vender uma moeda, eles já venderam. E na maioria das vezes é pura manipulação, é pura estratégia para que esses gigantes, essas baleias, que é como a gente chama pessoas muito grandes do mercado, que tem muito Bitcoin ou que tem muito dinheiro de um ativo, é assim que a gente chama essas pessoas e é assim que eles influenciam o mercado na maioria das vezes. Eles manipulam o mercado através de mídia ou através de movimentos ali que eu vou explicar em outros vídeos, como Smart Money, né, e outros movimentos aí, para manipular o mercado, para jogar o mercado para cima ou para baixo. Então, de fato, as mídias elas interferem indiretamente no preço. Porque o que faz o preço subir ou descer é oferta e demanda. Agora, oferta e demanda está ligada a humanos comprando e vendendo. E humanos compram e vendem muitas vezes através da emoção. Então, eles veem uma notícia, eles veem um fake news e eles agem. Então, isso sim influencia também no mercado. E é muito importante entender que quando você compra uma moeda a 20 mil dólares, por exemplo, Bitcoin, você comprou um Bitcoin a 20 mil dólares. Se esse Bitcoin chegar a 40 mil dólares, você vai estar fazendo 100% de lucro. Mas você só vai lucrar de verdade quando você vender. Parece óbvio, não parece? Mas eu vejo muita gente, às vezes, muitas pessoas perdendo o lucro que realizou porque não vendeu. E não necessariamente que o objetivo daquela pessoa era lucro de curto prazo. Porque se aquela pessoa está fazendo hold, não tem problema. Ela está preocupada com preço para longo prazo. Mas você só vai lucrar quando você vender e você só vai perder dinheiro se você vender num preço mais baixo do que você pagou. E aí eu gostaria de trazer, para finalizar o vídeo de hoje, um ponto que eu acho muito importante, que é a psicologia do preço. Cara, toma muito cuidado para você não cair nisso, essa parte mental do ser humano, ela faz as pessoas perderem dinheiro e deixarem de ganhar. Então, quando você está ganhando dinheiro, quando você está lucrando, você tem a opção de realizar o lucro. A partir do momento que você não realizou aquele lucro e o preço caiu de novo para 20 mil dólares, você está no 0 a 0. E se você comprou a 20 mil dólares e o Bitcoin vai para 10 mil dólares, ele cai 50%. Você não perdeu 50%, porque você não vendeu. Você só vai perder se você vender. E é aí que mata muitas pessoas. Tá? Primeiro, como eu já expliquei em outros vídeos, aqui entra a educação financeira. Se você não colocou um dinheiro que vai te fazer falta, se você está colocando um dinheiro que realmente iria ser gasto com alguma outra coisa, não é um dinheiro que vai fazer falta no seu orçamento, não tem porquê, a menos que você seja day trader ou um trader profissional, mas não tem porquê você assumir um prejuízo numa operação, tá? Vendendo mais baixo do que você comprou, simplesmente porque o seu capital naquele momento está desvalorizado. Isso é burrice. Isso daí é o famoso cu na mão. Você está com medo. Você está tremendo, você está olhando o preço a cada 2 minutos e às vezes o preço está caindo e você, caraca, vai acabar meu dinheiro. Não cometa esse erro. Isso é muito perigoso. Você tá, às vezes, por exemplo, você coloca ali R$100 por semana. E às vezes os R$100 que você coloca ali, você está abrindo mão, por exemplo, de uma diversão, você está abrindo mão de algo ali que seria um lazer por um tempo, porque na sua cabeça você entendeu que você está investindo. Só que você está sacrificando alguma coisa para poder estar investindo. E você vai jogar no lixo esse dinheiro que veio suado porque você é medroso, porque você não tem coragem de ver o preço caindo. E de verdade, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas se você não tem esse psicológico, você não pode operar no mercado. Você não pode operar no mercado. Você tem que ter sangue frio, sangue de barata. Então a primeira dica que eu queria deixar para você, se o preço está caindo e de fato você não investiu um dinheiro que está te fazendo falta, para de olhar o preço. Esquece. Sabe o que você faz? Vai lá, altera a senha
Pede para alguém ali que você gosta, deixa a senha com alguém, pede para alguém alterar a senha para você, deixa essa senha com a pessoa ali de um jeito que não tem como se acessar ali a corretora ou a carteira, enfim. E não entra. E fala para aquela pessoa que você pode espernear. Sei lá, durante 3 meses você não vai olhar a sua carteira, você não vai fazer nada, independente do preço que esteja. Se você não tem esse controle, pede ajuda para alguém, mas não cometa esse erro grotesco, tá? Isso é medo de mercado, você não tem por que ter medo. Eu já expliquei há uns vídeos atrás que pessoas que compraram Bitcoin a $19 mil em 2017, na alta histórica do último ciclo, quando o preço estava $3 mil, a maioria vendeu. Olhou e falou, caraca, eu tô perdendo 80%. Jogou o dinheiro no lixo. Assumiu o prejuízo. Era só ter segurado. Era só ter segurado. O pior que pode acontecer é você comprar no final do ciclo de verão e ter que esperar 1 ano, 2 anos para ver o preço voltar. Tirando ali o risco de acabar a blockchain, acabar as criptomoedas. Mas fora isso, o risco é esperar. Não vale a pena esperar. Se é um dinheiro que não vai te fazer falta, se é um dinheiro que você operou você investiu ali com sabedoria, para que você vai assumir um prejuízo? Eu não assumo prejuízo, é burrada. Você tem que aumentar o seu patrimônio e não diminuir o seu patrimônio. Porque pensa, se você assumir um prejuízo, você vai ter que automaticamente, em outras operações, recuperar esse prejuízo para voltar no ponto zero. Não tem porquê. Tá? Não tem porquê. Então toma cuidado com a psicologia do preço. Não fica olhando o preço toda hora. Independente se o mercado está subindo ou descendo, não fica olhando o preço toda hora. E se o preço estiver abaixo do valor que você comprou, esqueça esse valor. Vai investindo em outros ativos. Tá? Eu até dou uma dica para você aí também, que é fazer preço médio. Então você comprou o Bitcoin a $20 mil, por exemplo, e ele caiu para 10. O que você pode fazer para amenizar ali o seu preço médio de mercado? O preço médio é a média de todos os preços que você comprou aquele ativo. Então se você comprou um Bitcoin a $20 mil e um Bitcoin a $10 mil, o seu preço médio é $15 mil, certo? Então você vai lá e compra a $10 mil. Se o preço voltar para $15 mil, você vai ficar no 0 a 0. Então o seu ponto médio, o seu ponto zero é sempre o seu preço médio. Então você pode comprar em valores mais baixos quando o ativo cai para fazer preço médio, tá? E aí caso você queira sair da operação, pelo menos saia no 0 a 0. Pelo menos no 0 a 0. Agora, abaixo disso, é burrada. Então, toma cuidado, leve essas dicas pro seu coração. Como eu gosto de trazer aqui no canal, eu quero que você que está assistindo esse vídeo seja um investidor lucrativo, seja um investidor profissional. E não seja como a maioria por aí, que está só na brincadeira, que está só aí brincando de pular de paraquedas sem o paraquedas, né? Literalmente jogando dinheiro fora, não querendo pagar o preço de aprender. Então faz por valer, faz por merecer por você, fechou? Então eu espero que tenha feito sentido, deixa aquele like se gostou do vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!